Eu me chamo Isabela, e até 6 meses atrás, eu era a sombra competente, a engrenagem silenciosa que fazia a Vértice Capital girar em São Paulo. Eu sou uma analista de sistemas, especialista em otimização de riscos, e passei os últimos 10 anos da minha vida ignorando feriados e fins de semana para construir a plataforma de due diligence, que nos deu uma vantagem de mercado bilionária. Ninguém na família viu o esforço. Eles só viram o sobrenome imponente e a fachada de sucesso, mas nunca o código que eu digitava de madrugada no 30º andar, olhando a vastidão fria da Avenida Faria Lima. Meu pai, um dos sócios fundadores da Vértice, sempre teve 2 filhos. Eu, a responsável, a dedicada, a que escolheu a carreira mais chata e técnica. E Heloísa, minha irmã mais nova. A Elo era o sol da família, a menina do marketing charmoso, com diplomas de faculdades caras e um senso inato de autopromoção que parecia valer mais do que todo o meu QI junto. Desde pequenas, o padrão era o mesmo. Eu fazia, Elo recebia os parabéns. Eu montava o quebra-cabeça de 1000 peças, ela colocava a última e todos a aplaudiam. Na Vértice, a dinâmica não mudou. Eu desenvolvi o sistema de análise de crédito que permitiu a expansão agressiva da empresa para o Nordeste. Elo, com seu sorriso perfeito e suas conexões sociais, foi a responsável por apresentar o projeto para a diretoria, usando jargões superficiais que mal entendia. Mas o golpe de misericórdia veio com a vaga de diretora de inovação estratégica. Era o meu sonho. Não apenas pelo salário ou pelo poder, mas porque seria a primeira vez que meu trabalho seria reconhecido com o título que merecia. Eu tinha todos os pré-requisitos: os anos de serviço, a experiência técnica, os projetos bem-sucedidos. Eu passei 3 meses me preparando para a entrevista final com o conselho, elaborando uma visão de 5 anos sobre como a Vértice poderia se tornar líder global em fintech, usando inteligência artificial avançada. No dia anterior à minha entrevista, meu pai me chamou ao escritório, sorrindo de forma estranha, ajeitando o nó da gravata. Ele disse que eu era a candidata mais qualificada, sem sombra de dúvidas, mas que o conselho precisava de uma cara nova, alguém com mais apelo comercial para a posição. Eu senti o chão sumir. No dia seguinte, recebi o e-mail formalizando que a nova diretora de inovação estratégica era Heloísa. Ela, a especialista em lançamentos de produtos cosméticos que nunca tinha escrito uma linha de código, que mal sabia diferenciar um blockchain de um spreadsheet. A traição não foi o roubo do cargo, mas o motivo. Minha competência técnica foi usada contra mim como se fosse um defeito. Fui relegada ao cargo de consultora sênior, a técnica silenciosa que deveria trabalhar para a irmã que roubou meu futuro. A Vértice Capital me via como uma ferramenta, Elo como o produto. Mas o pior estava por vir, e aconteceria no evento mais aguardado do ano. O jantar de gala anual da Vértice Capital, realizado no icônico Terraço Itália, era o ápice da sociedade paulistana. Não era apenas uma festa, era uma declaração de poder, onde contratos milionários eram selados e carreiras eram feitas ou desfeitas. Eu fui obrigada a ir, parte da equipe de apoio da nova diretora. A humilhação começou assim que entrei. Minha irmã, Heloísa, brilhava. Ela usava um vestido de alta costura, e meu pai a apresentava a todos os investidores e CEOs como a nova mente brilhante da empresa. Naquele palco de mármore e ouro, ela subiu para fazer o discurso inaugural. O mesmo discurso que eu havia escrito, com uma introdução de marketing que ela havia adicionado. Ela falou sobre revolução digital e algoritmos de ponta, termos que pronunciava sem o menor entendimento, mas com a confiança que apenas o privilégio pode dar. Enquanto eu a observava de um canto escuro, vestindo um tailleur discreto, ela levantou sua taça de cristal para o brinde. Agradeço especialmente, ela disse, olhando diretamente para mim com um sorriso de escárnio. A minha irmã, Isabela, cuja dedicação incansável nos bastidores nos permitiu ter as ferramentas para chegarmos a este momento. Ela é a prova de que o trabalho duro é essencial, mas a visão estratégica... a visão estratégica é o que realmente move montanhas. A plateia riu. Um riso condescendente que parecia ecoar o julgamento da minha família sobre mim. Boa para executar, inútil para liderar. Naquele instante, enquanto Heloísa bebia seu champanhe e era ovacionada, a vingança deixou de ser uma ideia vaga e se tornou uma necessidade visceral, um código a ser escrito em meu próprio destino. Eu não podia simplesmente pedir demissão. Isso seria a fuga, a confirmação de que eu era apenas a técnica ressentida. A vingança precisava ser cirúrgica, corporativa e, acima de tudo, irrevogável.
Eu precisava construir um castelo tão alto que, quando o sol batesse, a sombra dele cobrisse todo o terraço Itália, jogando Heloísa e meu pai na escuridão. Naquela mesma noite, eu tomei uma decisão radical. Eu usaria a Vértice Capital, a empresa que me traiu, como meu laboratório pessoal. Eu sabia que a base de dados da Vértice, especialmente as informações de risco que eu controlava, valia ouro. O sistema que eu construí era a espinha dorsal da empresa. Minha vingança começou com um desligamento. Não da Vértice, mas de São Paulo. Eu fingi ter aceitado a derrota, mantendo o cargo de consultora sênior remotamente. Para Heloísa e meu pai, eu estava quebrada e desmotivada, trabalhando de um canto qualquer no interior. A realidade era que eu estava me mudando para Florianópolis, a ilha do silício brasileira. Um polo de inovação discreto e fervilhante que ofereceria o anonimato e a energia criativa de que eu precisava. Aluguei uma pequena casa em um bairro de Florianópolis, perto da Lagoa da Conceição, um lugar cheio de startups e programadores que não se importavam com sobrenomes ou jantares de gala, apenas com a qualidade do código. Eu pedi 1 ano de licença não remunerada, alegando esgotamento emocional. Meu pai, aliviado por me tirar do escritório de Heloísa, aceitou imediatamente. Ninguém perguntou o que eu faria. Eles assumiram que eu tiraria um sabático para descobrir o meu lado criativo. A verdade é que eu estava construindo o meu próprio império. Eu usei meus bônus de anos passados e fiz um empréstimo secreto, garantido pelos meus ativos pessoais, para fundar a Horizonte Tech. O nome era uma promessa: expandir a visão para além do horizonte limitado da Vértice. O projeto era a IA mais sofisticada de análise preditiva de mercado, que faria o sistema da Vértice parecer um ábaco. Eu trabalhei em isolamento absoluto. Meu conhecimento interno dos erros e vulnerabilidades da Vértice era meu mapa. Eu sabia onde a empresa era fraca, onde dependia demais do meu código antigo e onde Heloísa, em sua ignorância, acabaria por afundar o navio. Minha equipe inicial era composta por 3 hackers de elite de Campinas e um especialista em machine learning da USP, todos recrutados por sua lealdade ao código, e não ao capital. Todos concordaram em trabalhar em segredo total, assinando cláusulas de confidencialidade draconianas. Nos primeiros 6 meses, eu não dormi mais de 4 horas por noite. Minha raiva era o meu combustível. Cada linha de código que eu escrevia era uma punhalada na arrogância de Heloísa, um tijolo na fortaleza que eu construiria para me proteger da toxicidade da minha família. Heloísa e meu pai continuaram a me ligar ocasionalmente, perguntando superficialmente sobre meu descanso. Eles me viam como inofensiva. Mal sabiam eles que, enquanto Heloísa jogava golfe com novos clientes em São Paulo, eu estava programando o algoritmo que a faria perder o chão. O projeto avançou com uma velocidade assustadora, alimentado pela minha obsessão. A Horizonte Tech desenvolveu o Oráculo, um sistema de previsão financeira baseado em Deep Learning que não apenas previa movimentos de mercado com 95% de precisão, mas também identificava falhas estruturais em sistemas de segurança de grandes bancos. Era uma arma, e eu a construí com o intuito claro de mirar na Vértice. Eu comecei a testar o oráculo em sigilo, usando dados anônimos. A cada teste bem-sucedido, eu sentia um arrepio de poder. Eu não estava mais apenas reagindo à traição. Eu estava orquestrando o futuro. O problema não era apenas a Heloísa. Era um problema de cultura corporativa que meu pai representava, que valorizava a superficialidade e a aparência acima da verdadeira engenharia e mérito. A Vértice Capital estava à beira de um colapso que ninguém enxergava. E a incompetência de Heloísa como diretora de inovação era apenas a ponta do iceberg. Eu tinha descoberto, através da minha própria análise, que a base de segurança que eu tinha criado para a Vértice, em sua versão inicial, continha uma vulnerabilidade sutil, quase invisível. Uma porta dos fundos, que, se não fosse corrigida com a arquitetura que eu propus na minha entrevista, permitiria que um ataque coordenado de alta expertise drenasse fundos sem deixar rastros digitais óbvios. Eu avisei meu pai sobre isso há 2 anos, mas ele me dispensou, dizendo que eu estava sendo paranoica com meus códigos. Heloísa, claro, não tinha a menor ideia dessa falha. Ela estava preocupada em trocar o logo da empresa. O meu primeiro contrato não foi com um banco, mas com o Global Finance, o maior concorrente internacional da Vértice Capital no setor de investimentos em moeda estrangeira, com sede em Nova York e escritórios globais. Eles estavam procurando exatamente o que o oráculo oferecia: uma defesa preditiva contra ataques sofisticados e uma ferramenta de análise de risco que antecipava crises. A reunião foi por videoconferência. Eu
Isabela, sentada em uma mesa improvisada em Florianópolis, falando com 3 CEOs de terno, cada um representando um continente. Eu nem precisei apresentar o oráculo por inteiro. Bastou mostrar o potencial de identificação de falhas sistêmicas que seus próprios sistemas não conseguiam ver. Em menos de 48 horas, recebi uma oferta que mudaria tudo: a aquisição total da Horizonte Tech pela Global Finance, por um valor que faria meu pai engasgar com seu champanhe. O acordo incluía uma cláusula crucial, a minha exigência pessoal. Eu seria nomeada chefe global de inovação e segurança cibernética da Global Finance. E o mais importante, a Global Finance estava prestes a finalizar uma fusão estratégica com a Vértice Capital, visando expandir sua presença na América Latina. E meu sistema seria obrigatório na integração tecnológica das duas empresas. A minha vingança, que começou como um projeto silencioso de código, havia se transformado em uma manobra corporativa global. Eu não estava apenas voltando para a Vértice, eu estava voltando como a nova arquitetura central que faria a Vértice existir ou ruir. O anúncio da fusão seria feito no próximo jantar de gala anual da Vértice. O mesmo lugar, um ano depois. Eu não podia ter planejado um palco melhor. Eu voltei a São Paulo uma semana antes do evento. Heloísa e meu pai me receberam com a mesma condescendência de sempre. Eles me viam como a ex-funcionária esgotada, que estava de volta para o evento social, talvez para tentar reaver o emprego que Heloísa roubara. Heloísa estava eufórica. Ela havia sido a intermediária, a cara brasileira, que havia negociado a fusão com a Global Finance, sem saber que a verdadeira negociação era minha. Ela se gabava de ter conseguido um contrato que garantiria seu futuro e o da Vértice. Meu pai, por sua vez, estava orgulhoso da filha socialmente brilhante, a que sabia fazer negócios nos cocktails. Eles me convidaram para um almoço em família, onde Heloísa passou o tempo todo descrevendo os detalhes da fusão com a Global Finance, sempre usando o pronome eu, como se tivesse comandado a operação. Ela mencionou que uma das exigências da Global Finance era a implementação de um novo e complexo sistema de segurança e análise de risco chamado Oráculo. Ela riu, com aquela gargalhada que sempre me irritou, e disse: "Pois é, Bela. Seu trabalhinho de código antigo não serve mais. O Oráculo é a nova geração. A Vértice vai finalmente se modernizar, e eu serei a responsável por essa transição. Sorte que eu tinha a visão, né? O trabalho duro te deixa exausta. A visão te faz milionária." Eu apenas sorri, tomando um gole do meu vinho, observando seu teatro. Deixei que ela saboreasse cada minuto de sua falsa glória. Eu sabia que a fusão, que ela acreditava ter negociado, na verdade, era o meu presente de aniversário. Eu permiti que ela vivesse a mentira, porque a queda, quando viesse, seria mais dramática, mais polêmica, e teria um poder de retenção inigualável. O público que veria nosso vídeo não estaria apenas vendo uma vingança, mas o desmascaramento de uma cultura de mérito falsificado. A noite do jantar de gala anual chegou. O mesmo terraço Itália, a mesma elite, as mesmas luzes. A diferença era que, desta vez, eu não estava em um tailleur discreto. Eu usava um vestido de designer brasileiro, sóbrio e poderosíssimo, mas o meu maior adereço era a presença silenciosa, o ar de quem sabia um segredo que mudaria o mundo. Heloísa estava impecável, ao lado de meu pai no palco. O clima era de celebração. O CEO global da Global Finance, um inglês austero, subiu ao pódio para o discurso principal. Meu pai e Heloísa estavam radiantes, prontos para o aperto de mão das fotos históricas. O CEO começou falando sobre a expansão e a sinergia de culturas corporativas. Ele elogiou Heloísa pelo seu trabalho de campo e meu pai pela visão da Vértice. E então, ele chegou ao ponto crucial: a integração tecnológica. Para garantir a segurança e a vanguarda desta nova potência, disse o CEO, a Global Finance investiu na aquisição de uma tecnologia revolucionária, o sistema Oráculo, que será o coração pulsante da nossa nova estrutura global. Heloísa sorriu largamente, acenando como se fosse o rosto do oráculo. E para garantir que esta transição seja implementada por quem entende profundamente a tecnologia e o mercado brasileiro, continuou o CEO, olhando diretamente para a plateia e depois para mim, e também para corrigir as vulnerabilidades que, se não fossem resolvidas, colocariam a Vértice Capital de joelhos em menos de um ano, temos o prazer de apresentar a nova chefe global de inovação e segurança cibernética e a fundadora da Horizonte Tech, a única mente por trás do Oráculo,
Por favor, recebam Isabela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Heloísa ficou paralisada, o sorriso congelado no rosto. Meu pai me procurava na plateia, confuso, até que me viu subir ao palco, caminhando lentamente, com a confiança de quem está pisando em solo que ela mesma construiu. O CEO me abraçou, e eu me posicionei entre Heloísa e meu pai. A plateia começou a cochichar, a energia da polêmica inundando o salão. Eu assumi o microfone, sentindo o peso do poder pela primeira vez na minha vida profissional. Olhei para Heloísa, que estava pálida, e comecei o meu discurso, não para a plateia, mas diretamente para ela e para meu pai. Obrigada, Heloísa, por me forçar a sair da Vértice há 6 meses. Eu disse, a voz firme. Você roubou o meu emprego de diretora, mas ao fazer isso, você me deu a única coisa que eu não tinha em São Paulo: o anonimato para construir o oráculo. O cargo que você roubou era um beco sem saída. A Vértice Capital, sob a liderança de meu pai, estava prestes a entrar em um colapso de segurança que nem mesmo a Global Finance havia detectado, mas que o oráculo identificou em menos de uma semana. Eu revelei a vulnerabilidade que havia tentado, em vão, alertar meu pai sobre um erro sutil de arquitetura de dados que poderia ter levado a Vértice à falência. A humilhação de Heloísa e de meu pai era total. O rosto de Heloísa se contorceu em fúria. A vingança, o objetivo cirúrgico de me vingar da traição e da desvalorização, estava completa. Eu havia destruído a credibilidade dela, exposto a cegueira do meu pai e conquistado o poder que era meu por direito. Mas agora vinha a parte mais difícil, o final inesperado. Heloísa deu um passo à frente, os olhos marejados de lágrimas e ódio. Meu pai estava em choque, sussurrando meu nome. A plateia estava em suspense, esperando o confronto épico, a demissão pública, a destruição final. Mas eu não estava mais interessada em destruir. A vingança tinha sido o motor, mas o poder me deu a visão. Eu olhei para Heloísa e, em vez de fúria, vi a fragilidade de alguém que passou a vida inteira dependendo da aprovação e da fachada. Eu sabia que se eu a humilhasse publicamente, ela nunca se recuperaria. O medo, para ela, era o de ser vista como inútil. Heloísa, eu disse ao microfone, a voz baixando para um tom de surpreendente intimidade. Eu não vou pedir a sua demissão. Na verdade, você está promovida. Não por mérito de marketing, mas pela sua única virtude real: a capacidade de se comunicar e vender uma ideia. Eu fiz uma pausa dramática. A Vértice está tecnologicamente atrasada. A sua antiga posição, diretora de inovação estratégica, agora é puramente operacional. A verdadeira inovação será gerenciada globalmente a partir de Nova York, sob minha direção. Mas a Global Finance e a nova Vértice precisam de uma diplomata de mercado. Alguém que consiga vender a clientes antigos a ideia de que o oráculo é a salvação e não a destruição. Alguém que entenda de persuasão, que é, ironicamente, o que você faz de melhor. O salão estava em total silêncio, a polêmica atingindo o clímax. Ninguém esperava o perdão corporativo. Você roubou meu emprego e comemorou. Você me humilhou publicamente, e por isso, eu construí algo que salvou a Vértice. A minha vingança foi te forçar a confrontar a sua falta de substância. O perdão, Heloísa, é te dar uma chance de construir essa substância. Eu te ofereço o cargo de diretora de Relações Estratégicas e Crise no Brasil. Você vai trabalhar diretamente comigo, sob minha supervisão, para salvar a credibilidade da empresa que você quase afundou por pura vaidade. Você não será mais a cara, mas a ponte. E eu vou te treinar em tecnologia. Não para que você seja uma hacker, mas para que você seja uma líder que entende o chão que pisa. A vingança era a humilhação total. O perdão era a oferta de um caminho de redenção, mas sob as minhas condições. A reação de Heloísa foi o que garantiu a retenção máxima do momento. Ela não chorou de raiva, mas de um choque profundo. Ela percebeu que a armadilha em que eu a coloquei era, na verdade, um resgate. Ela percebeu que eu a havia salvado do colapso que o meu pai havia ignorado, e que sua vitória inicial havia sido sua maior derrota. Ela, a menina de ouro, estava sendo resgatada pela irmã técnica e silenciosa que ela havia desprezado. Ela caminhou até mim no palco, e em vez de me abraçar, ela fez algo que nunca fez em sua vida. Ela baixou a guarda. Eu sinto muito, Bella, ela sussurrou, a voz embargada. Não pelo cargo, mas por nunca ter te enxergado. Meu pai, que observava, viu a cena, e finalmente, a verdadeira lição de mérito e caráter se abateu sobre ele.
Ele se aproximou, não como o CEO arrogante, mas como um pai que finalmente entendeu o valor da filha que ele havia ignorado. Ele estendeu a mão para mim. O aperto de mão selou a reconciliação corporativa e familiar. Heloísa aceitou a posição, e a partir daquele dia, ela começou um caminho difícil de aprendizado, trabalhando incansavelmente sob meu comando. A história termina em uma manhã de segunda-feira, 3 meses depois do gala. Heloísa e eu estávamos em uma videoconferência com Nova York, discutindo a fase 2 da integração do oráculo. Heloísa não estava mais vestida como a socialite, mas com roupas de trabalho sérias. Ela tinha lido mais manuais de sistemas e documentos de segurança do que eu em seus primeiros 5 anos. Ela tinha perdido a arrogância e ganhado um respeito profissional que nunca teve. Ela tinha se tornado uma excelente diplomata de crise, porque agora ela entendia o perigo real do código. No final da reunião, ela me olhou e disse sem o menor sarcasmo: "Você sabe, Bella, roubar seu emprego foi a melhor coisa que aconteceu com a Vértice, e a pior coisa que aconteceu comigo. Você me humilhou para me salvar." Eu sorri. "Você me salvou também, Elo. Sem a sua traição, eu teria permanecido a engrenagem silenciosa da Vértice e nunca teria construído o oráculo. A vingança se tornou o catalisador do meu sucesso e da redenção dela." Heloísa estava sendo forçada a aprender humildade e mérito. E eu estava sendo forçada a aprender que a liderança real não é sobre destruir, mas sobre construir, até mesmo com as pessoas que nos traíram. A nossa relação não era mais a de irmãs distantes, mas de colegas de trabalho que se respeitavam, unidas pela arquitetura de um futuro corporativo que eu havia escrito. Era um final feliz? Não. Era um final de reconciliação forçada pela necessidade, onde o perdão nasceu do poder, e a mudança de vida foi a única opção para a sobrevivência de ambas. A vingança me deu o trono, o perdão me deu uma irmã e um pai. E a Vértice Capital, sob nova direção, finalmente se tornou a potência que eu sempre soube que poderia ser.